E a gente abre falando do Palmeiras. Palmeiras que empatou fora de casa com o time reserva lá na Argentina, no Nuevo Gasômetro. Saiu atrás. O gol marcado pelo São Lourenço nasce de um escanteio. No segundo tempo, o professor Abel Ferreira fez alterações. Palmeiras se mandou para cima do São Lourenço e conseguiu arrancar um empate numa cobrança de falta, com muita categoria. Joaquim Piquerez, tudo igual na Argentina. O Palmeiras começa a sua trajetória na Libertadores com um empate. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Abração para você, Pedro Marques, para o nosso Bruno Prado, para o Vampeta, para o Flávio Prado, para todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, para começar, manchete, né? O resultado bom, desempenho deixou a desejar, a meu ver. O Palmeiras jogou muito menos do que podia, mesmo com o time considerado reserva, né? Não foi com a sua grande força, depois chamou, quando a coisa apertou, chamou a cavalaria para dar uma ajudada e traz um ponto importante da Argentina. Está abrindo a sua participação na Libertadores da América. Então, diante de todo o cenário, foi um bom resultado. Jogando na Argentina, a gente sabe, sempre enfrentando times argentinos, sempre o jogo é complicado. Não é moleza para ninguém, nem para eles, nem para o Brasil, mas sempre tem um tempero todo especial quando estão frente a frente brasileiros e argentinos no futebol. Então é isso. O desempenho não foi legal, acho que a torcida, até os mais apaixonados do Palmeiras entendem assim, e o resultado foi bem aceitável por tudo isso, se preparando para disputar o Paulistão. Atenção, se o adversário fosse o Nogueirópolis, por exemplo, eu acho até que o professor Abel colocaria a sua principal força na Argentina. Mas tem um componente extremamente importante, que eu sempre falo, quando se trata de campeonato estadual, e no caso do Paulistão é a mesma coisa, até mais, é até um item turbinado, é a rivalidade. Se fosse um time, digamos, do interior, mas que com méritos chegou para disputar, talvez o pensamento do professor Abel fosse diferente, se colocaria até mais titulares para um jogo na Argentina, que também tem o componente rivalidade. Mas é um arquirrival histórico, que está numa situação difícil, mas melhorou muito nos últimos tempos. E aí, aquele negócio, Paulistão é ótimo, ou é até, digamos assim, normal para quem ganha e provoca turbulência para quem perde. É exatamente por isso que eu vejo que o Palmeiras preservou as suas principais estrelas para o jogo de domingo. Pedro. Eu acho que esse jogo, os dois times saíram de campo com aquela sensação de que poderiam ter arrancado algo a mais. O Palmeiras, que entrou com o time reserva, deve ter ficado naquela. Se eu tivesse entrado com o time titular, a cavalaria, podia até ter vencido o jogo. E o São Lourenço, a gente pegou o Palmeiras reserva, perdemos um caminhão de gols, era para ter vencido o jogo também. 1-1 na Argentina. Vampeta, muito boa tarde para você. O que você achou da estreia do Palmeiras na Libertadores? Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos, né? Estou ali com uma derrota, viu? Bem próximo do Papa. Papa, São Lourenço. Tinha abençoado mesmo. Toda hora chegava na cara do gol, até em alguns momentos até displicente, né? Teve um contra-ataque no segundo tempo, mas acho que foi no primeiro tempo, segundo tempo. Saiu cara a cara com o goleiro. Eu falei, aí eu fiquei pensando, digo, se é contra o Corinthians, a bola entra. Como que fazem? Se é contra o Corinthians, aquela cabeçada entra. Então, quando tava 0-0. Teve aquele chute que a bola bateu no travessão e na linha, né? Outro, um contra-ataque, o cara cara a cara. Aí eu falei assim, tudo é um momento bom. Tudo, você vê que é tudo uma fase, né? A fase do Palmeiras é muito boa. Trabalho também consistente do Abel, né? Se poupou titulares, votou o Gustavo Gomes, né? Para jogar. Isso. Provavelmente vai estar na final contra o Santos. Quer dizer, já fez isso a temporada passada, ganhou o título. Um título sempre é um título, marca para a história, principalmente com os rivais que tem no estado, né? O Corinthians, São Paulo e o Santos, que está aí na final. Tem uma vantagem do Santos, né? Não vejo como uma coisa assustadora. O jogo em si, o Palmeiras não jogou bem, mas somou um ponto lá diante do time do Papa e o Palmeiras é um dos favoritos a ganhar a Libertadores, junto com o Flamengo, que também tropeçou na sua estreia, né? Não foi um grande jogo, mas somou um ponto fora de casa e contra a Argentina. O professor fala, os argentinos pode ser segunda divisão. Lógico. Eles pegam o brasileiro e falam, é hoje. Então, o São Lourenço, que queira não, o São Lourenço ali,
Não vejo como nada de anormal, não, pensando na final de domingo. É difícil jogar lá. Já fez isso contra o Água Santa. É isso aí. Imagine contra o Santos. Foi mesmo. De Que é o novo, rival. Palmeiras envolvido aí, né? Com Água Libertadores e final de Paulista, né? No ano passado perdeu na altitude com o time reserva. Dessa vez arrancou um empate lá na Argentina, muito difícil jogar lá contra o São Lourenço. Em 2019, o Palmeiras foi lá e perdeu por 1-0, o time comandado pelo Felipão. Bruno Prado, muito boa tarde. A sua avaliação dessa estreia do Palmeiras que arrancou um empate. Palmeiras que entrou em campo com Marcelo Lomba, Naves, Gustavo Gomes, Vanderlan, Garcia, Rios, Gabriel Menino, Caio Paulista, Breno Lopes, Lázaro e Rony. Bruno Prado. Bom, não foi o Palmeiras realmente não fez um bom jogo, pelas circunstâncias o resultado foi bom, o empate em Buenos Aires não é ruim, o Palmeiras não tem um grupo tão fácil, mas não acho que vai ter dificuldade para classificar, uma derrota lá podia ser uma coisa um pouquinho mais complicada, mas conseguiu trazer um empate, foi um jogo mais aberto do que normalmente são jogos contra o Palmeiras cedeu mais chances que o normal para o seu adversário. Mas o empate, acho que, pensando até numa matemática, de que Del Valle e São Lourenço são ameaças numa possível classificação mais tranquila do Palmeiras, ele joga fora contra um deles e não perde. Então, o resultado ok, o desempenho não foi legal. O Palmeiras com muitas reservas, eu colocaria mais titulares do que o Abel colocou, mas aí é uma questão, uma escolha deles. Aí é um palpite de fora, sem ter obrigação de tomar essa decisão. Se eu pudesse tomar a decisão sem nenhum fator em volta, e não é o caso ali, eu colocaria titulares nesse jogo e se tivesse que poupar, pouparia domingo, mas é uma decisão que quem está lá toma a decisão até para ter paz para trabalhar depois, não é nem para ganhar o campeonato e ter não, é para ter paz 2 semanas depois, né? Mais ou menos isso. Que é um campeonato, você ganhar o campeonato e no fim do ano não ganhar mais nada, vão te cobrar do mesmo jeito, né? Mas para ter sossego na semana seguinte. Né? O futebol brasileiro funciona muito assim, são pressões e acho que nos últimos tempos as pessoas começaram a achar que você não perde mais, é uma coisa meio maluca, qualquer derrota já tem um monte de cornetagem. O Palmeiras perdeu um jogo no ano até agora e já tinha gente, mas inventa muito, mas escala errado, mas bota esse, não bota aquele, esse tá mal, esse tem que sair. É uma coisa muito maluca, né? Então, às vezes, os treinadores tomam decisões para ter 2, 3 dias de sossego, né? Então, acho que foi mais ou menos isso. Foi decidido e o resultado não foi ruim. Volta com um empate e deve se classificar sem muito problema na Libertadores. Hoje tem Galo em campo, tem São Paulo também enfrentando o Tajeres. Você confere tudo no microfone da Jovem Pan, mas até aqui os brasileiros, por enquanto, não venceram na Libertadores. A gente está falando de Milionários 1, Flamengo também 1. O The Strongest, que bateu o Grêmio por 2-0. O Grêmio focado na final do Campeonato Gaúcho. Mandou o time reserva, assim como o Palmeiras mandou o time reserva ontem na Argentina e empatou com o São Lourenço. A gente está falando do Botafogo, que perdeu para o Júnior Barranquilla por 3-1 em casa. E o Fluminense, que empatou fora com a Alianza Lima. Hoje tem Caracas e Atlético Mineiro às 19 horas. E depois, às 21 horas, é a vez de Tajeres e São Paulo. Falando mais desse jogo, Palmeiras 1, São Lourenço também 1 na Argentina, no Nuevo Gasômetro. Podemos ouvir a palavra do técnico Abel Ferreira. Ele analisou esse jogo, falou do poder de reação desse Palmeiras, como falou o Vamp, né? Quando a fase é boa, não tem jeito. O adversário chega na cara do gol umas 10 vezes e a bola não entra. O Palmeiras conseguiu arrancar esse empate em um caminhão de gols perdidos pelo São Lourenço. Vamos lá, o Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. É preciso ter coragem para o treinador de Palmeiras fazer o que fez, mas mais de coragem é preciso confiar no elenco que tem, é isso que eu sinto e confio e lhes digo a eles para estarem preparados para se for preciso escolher 1 ou 2 ou 3 ou escolher 11 como foi o jogo de hoje, jogadores que por exemplo não jogaram no último jogo e se calhar é o que eu devia ter feito no primeiro jogo do Santos, é porque eu não tinha a equipa inteira como nós vimos hoje, às vezes, e tu estavas-me a dizer preservar, não é preservar, é gestão de energia para jogar na máxima força, foi o que nós fizemos aqui, porque não há milagres, jogar de 2 em 2 dias, eu não entro com a equipa inteira para dentro do jogo, felizmente hoje demos uma boa resposta, ganhamos aqui a estes jogadores mais ritmo de jogo, é isso que nós queríamos, mais opções. Vocês sabem que os ficaram em casa e não vieram porque têm mazelas, não vos vou dizer, basta ver o último jogo que nós fizemos em casa com o Novo Horizontino, jogadores que saíram magoados, machucados, mas sim, estamos agora
inteiros para preparar essa grande final que vai ser domingo em nossa casa, e mais uma vez convoco todos os nossos torcedores para nos apoiar em todos os momentos, mesmo que a gente entre no jogo e que sofra um golo logo no primeiro minuto ou no segundo, e que contem e queremos o vosso apoio. Se entrarmos e fizermos 1, 2 golos, queremos também o vosso apoio, porque o jogo só acaba quando termina, o jogo só acaba quando Duarte apita, e isso vocês sabem que esta equipa, como ainda hoje demonstrou, nunca se rende e vai lutar sempre pelos melhores resultados, que acabam por ser vitórias. E no domingo temos um título em disputa, e quero lembrar os nossos jogadores das emoções que é disputar estes jogos e ganhar estes jogos. E do lado do Abel Ferreira, o Marcelo Lomba, que fez defesas importantes. A gente passou aqui a escalação do Palmeiras, né? Essa escalação que está aqui na pauta está no 3-5-2, mas quando saiu a gente também imaginava um Palmeiras com 4 atacantes, Lázaro, Breno Lopes, Rony e Caio Paulista, né? Com 2 jogadores no meio, Richard Rios, Gabriel Menino. Enfim, são várias variações aí dentro do time do Abel Ferreira. E no segundo tempo, quando ele faz algumas alterações, coloca aí Flaco Lopes, quando ele coloca Piquerez em campo, enfim, o Palmeiras cresceu dentro do jogo, Bruno Prado, e conseguiu um empate. Quando ele se desfez aí dessa linha de 3 defensores, do 3-5-2, o Palmeiras correu atrás do empate na Argentina. Sim, melhorou no segundo tempo com alterações no intervalo, né? Ele tirou o Vanderlan e o Caio Paulista, voltou com o Piquerez e o Flaco Lopes, e aí passou a jogar com 4 na defesa, ali o Garcia e o Piquerez nas laterais, com o Gomes e o Naves na zaga. O Vanderlan no primeiro tempo realmente ele fez um terceiro zagueiro pela esquerda, e o Caio era o ala. Então ele desfez o sistema e o time melhorou, cresceu. O Abel passou a jogar com 3 zagueiros, seja o terceiro zagueiro um lateral ou um zagueiro mesmo, a partir da reta final do Brasileiro do ano passado, e o time se acertou dessa maneira. Aquela arrancada na reta final veio com essa formação, né? com essa pequena mudança que o Abel fez. Então ele mantém nos jogos mais importantes, por enquanto, esse sistema, mas os últimos jogos não foram bons, né? O jogo com o Novo Horizontino não foi um bom jogo, o jogo com o Santos também não, e ontem, no primeiro tempo, com essa formação, foi pior do que no segundo tempo. Então, eu não ficaria surpreso não se ele, no domingo, entrasse com uma formação com 4 na linha com 4 na defesa, só 2 zagueiros. Então, vamos ver no final de semana. Ele tem opção, o Gomes deve jogar, o Gomes que não jogou o primeiro jogo, mas ontem jogou bem, deve jogar o Gomes, e eu não ficaria surpreso se ele tirasse um dos zagueiros e usasse ou o Rios ou um terceiro atacante, que poderia ser o Rony. Acho que é uma coisa que pode acontecer no domingo. Vanderlei Nogueira tá aí, o Abel Ferreira falando, né? Não há milagres no futebol. Preservar para jogar na máxima força domingo. Você concordou com a escalação de ontem, com o time reserva do Palmeiras em campo na Argentina, visando a final do Campeonato Paulista contra o Santos? Eu acho que ele exagerou na dose, né? Eu acho que realmente, antes da bola rolar, a conversa era o time todinho, reserva e tal. A nossa principal força, as nossas estrelas estão absorvendo oxigênio para o jogo de domingo para disputar o título. É a decisão do Abel Ferreira. Ele está numa posição que ele pode fazer, arriscar, pode fazer o que ele quiser. Ele é blindado, e mesmo que não desse certo, ele seria blindado. Seriam, digamos assim, poucas as críticas mais fortes com relação a algumas decisões que ele toma. Ele tem crédito para isso, né? Tem bagagem, tem estoque para isso. Eu achei que ele exagerou, mas, de qualquer maneira, o time, eu repito, trouxe um resultado importante da Argentina. O futebol não foi legal, mas o resultado foi bem aceitável. E esse discurso todo que o Abel faz é um discurso que tem um grande peso de motivação, é um motivador. Se você observar tudo que ele falou, a entrevista inteira, são palavras assim, chaves, muito usadas por motivadores. Não é uma crítica isso, é um elogio. Eu falei aqui já no programa várias vezes, e faz tempo, que uma das virtudes do professor Abel Ferreira é motivar o Palmeiras, por exemplo, quando estava ganhando uma atrás da outra, quebrando uma marca atrás da outra. Né? A gente passou por esse período. Hoje já não tem sido assim, mas mas é assim. Hoje caiu em relação àquilo que mostrou num passado recente.
Tá certo? Então, mas a virtude dele era motivar. O time ganhava um título importante na semana seguinte ou na metade da semana ia enfrentar o Nogueirópolis. Como é que vai motivar esses caras? Pô, ainda estão dando a volta olímpica, agora vai pegar esse fraquinho desse Nogueirópolis. E ele fazia um discurso e os caras entravam com a faca nos dentes, motivados. Sim. Foi sempre assim. E agora tem sido assim. Essa entrevista, por exemplo, já foi uma preparação forte para o discurso que ele vai fazer ou está fazendo até a decisão do título contra o Santos. Depois do jogo contra o Santos, ele falou dos dias de preparação, deu uma cornetada aí na Federação Paulista, que, enfim, o Palmeiras jogou na quinta, o Santos jogou na quarta. Mas é aquilo que a gente citou, eu vi mais como um desvio de foco, porque é muito mais fácil você falar de dias de preparação do que você falar da atuação ruim do time, né? Você não perde também o vestiário, né? É muito mais fácil você falar, eu tive 2 dias de preparação, muito mais fácil você falar isso do que você falar, tal jogador jogou mal, vou ter que fazer mudanças. Ou eu escalei errado, ou o meu sistema não deveria ter sido esse. E ele, corretamente, levantou a bola dos caras que jogaram. Sim. Colocou todos eles no padrão Hendrick de qualidade. Porque falar em como é que é? Cansaço no início de ano e com 15 dias de parada para a data FIFA não dá, né, Vamp? O Corinthians ficou 19 dias aí descansando, foi uma maravilha. E o Palmeiras jogou na quinta para os atletas da seleção retornarem a tempo, né? Porque se jogasse na quarta não ia dar tempo. Teve isso também. Se questiona muito isso. Que o Santos teve um dia a mais. O outro, mas se o Palmeiras não tem esse dia a mais, não dá tempo de os caras chegarem na seleção. Não dá tempo de um Hendrick retornar, Murilo, Richard Rios. Ele fez o gol da classificação. Tem isso tudo, né? Não, fora que na capital a gente sabe que por uma questão de segurança e regulamento você não pode ter 2 jogos no mesmo dia, né? O Santos jogou na Arena Corinthians, o Palmeiras jogou no seu estádio, então... Segurança, regulamento e incompetência. Sim, com certeza, com certeza. Acrescente mais um. Flávio Prado. Esse é o principal, aliás, eu diria o primeiro. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O que falar do Palmeiras, essa estreia do Verdão com o time reserva? O que vale mais, Flávio? Estrear na Libertadores ou garantir a tranquilidade de um título estadual? Pro Palmeiras? Pro Palmeiras. Tranquilidade, título estadual? O Vanderlei falou aqui, imagina, não muda nada. Palmeiras no título estadual, não muda nada, não vai acontecer nada. Se ganhar, que legal, desde o Palestra Itália não era tricampeão. Se não ganhar, tá bom, deixa o Santos tá na segunda divisão e tal. Ainda vão tirar sarro, né? Cara, eu acho uma coisa, eu até usei ontem um termo, eu acho provinciano ao extremo você estrear na Libertadores ou em qualquer torneio internacional com time reserva porque você vai jogar um torneio estadual. É uma coisa que não existe, não está no mapa, ninguém conhece, ninguém sabe como é que é. Então eu sei que tem o valor do tempo, tem o valor da tradição, tá tudo ok. Mas aí você está disputando um torneio que, como eles mesmos falam, glória eterna. O cara que ganha um campeonato, uma Libertadores... Quando o cara morre daqui a 50, 60 anos, fulano de tal, que jogou em tal time, campeão da Libertadores e tal. O cara não vai colocar lá campeão paulista. Não tem sentido. Não, mas é verdade. É uma coisa. No passado, sim. Então até hoje você fala, o Pelé fez 58 gols no campeonato 58, foi uma máquina. Mas as coisas mudaram. Hoje é diferente. Hoje a glória eterna está em outro lugar. Está num outro campeonato. Então me parece extremamente provinciano. Aí você vai dizer, vai fazer falta na classificação? Provavelmente não, mas ainda assim eu não gostaria de começar perdendo, tendo dificuldades. E ontem o jogo do Palmeiras, ele teve toda a chance de perder, mas nem assim perdeu. Então, sim, né, a coisa fica um pouco mais tranquila, embora não seja um grupo tão fácil como foi no ano passado. E a fase é boa, tanto que eu tava vendo ontem. Não é verdade? O time do Papa atacando e perdendo um gol. Digo, contra o Corinthians, essa bola tudo entra. Você sabe que dá aquela secadinha. Mas tem essa coisa. Aquela secadinha da Palmeiras básica, né, professor? Tava lá no Copacabana, vendo lá no telão, digo, a bola vai. Pensei que você... É o bar. Tá no bar, não na praia. Não. A praia é Nazaré Saria. Você falou, vou pintar queimado. Vai pintar uma casa debaixo do sol quente pra tu ver. Sua casa, aquela grandona lá? Você demorou pra voltar. É grande, pô. Ainda tá botando R$1.500 de tinta pra acabar. Nossa. Aí, professor, eu tô olhando o jogo e digo, essa bola tudo contra o Corinthians trava. Com o Palmeiras a bola sobe. Cabeçada vai pra fora. Que faz? Tem isso mesmo, tem isso. Tem fase que é assim. Uma bomba no travessão na linha. Então,
mas é... Saiu quando ele bate na trave e entra lá dentro. Eu também achei que a bola tinha entrado e ele ficou fazendo o sinal do O cara VAR. dá cavadinha, eu digo, rapaz. Mas Eu naquela secadinha básica, eu digo, vai, olha o segundo. E o esforço do Lomba nesse lance foi esse, ó. Esse que eu vou fazer agora. Atenção. Põe a imagem. Hein, Bruno? Ó. Esse foi o esforço aquela do bola que Lomba. bateu na trave e pingou Fora. Se é Corinthians... Lá dentro, o Cássio cai para eu digo, rapaz, secando aquela Isso secada. é verdade. Essas coisas tem mesmo. E eu tô vendo o jogo com um monte de palmeirense. Eu tô na minha mesa, um monte de palmeirense. E aí, meu amigo? Não, a fase é boa do meu poder. Eu digo, essa bola não entra, cara. E aí, meu amigo? Não, tranquilo. Porque a fase é eu, por isso, o Cássio, a bola tinha entrado. Se fosse o Cássio.